Olá, que bom que você está assistindo essa mensagem e eu espero que Deus fale ao seu coração através do que Ele tem para te dizer. A leitura bíblica para nossa reflexão se encontra no Salmo 124, que diz o seguinte: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presas aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus, por favor, fale conosco de acordo com a necessidade do nosso coração. Fortalece a nossa fé e nos ajuda a prosseguir na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Segundo um artigo publicado em uma edição da revista Isto É, de janeiro deste ano, cerca de 250 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo em 2019. Esse número é 15 milhões a mais maior em relação a 2018. Apesar de vivermos em pleno século XXI, a intolerância continua sendo uma marca registrada do nosso mundo. Diariamente, os jornais dão notícias de discriminação racial, política e social. Mas a intolerância contra cristãos, que resulta em violência moral e física, pouco é divulgada. E ficamos sabendo delas apenas por meio de agências missionárias e poucos veículos de comunicação. Poucos têm conhecimento, por exemplo, do genocídio contra cristãos promovido pelo Estado Islâmico no Oriente Médio, ou pelo Boko Haram, na Nigéria, ou ainda pelo Al-Shabaab, na Somália. Pouco ouvimos nos noticiários sobre as sérias restrições impostas aos cristãos na China e em vários países da Ásia. No mundo ocidental, a perseguição física contra os cristãos não é tão comum assim, graças a Deus. Mas podemos facilmente perceber uma perseguição ideológica contra aqueles que procuram levar a sério os ensinamentos de Jesus. Eu mesmo, várias vezes, fui vítima de bullying por conta da minha fé ao longo da minha vida, tanto na escola quanto em ambientes de trabalho. E olha que eu vivia no Brasil, um dos países mais cristãos do mundo. Eu lembro de uma vez, quando eu era adolescente, eu estava indo de ônibus para um encontro de jovens, juntamente com alguns amigos da minha igreja, e eu carregava a minha Bíblia na mão, e um dos meus amigos me perguntou: você não tem vergonha de carregar a Bíblia à vista de todos no ônibus? As pessoas podem ver a Bíblia na sua mão, elas podem gozar você. É interessante. Essa é uma verdade que acontece em vários lugares, essa perseguição, esse problema ideológico com aqueles que seguem a Jesus. A verdade é que a história do povo de Deus sempre foi marcada pela perseguição, pois vivemos em um mundo que está em rebelião contra o seu Criador. No Salmo 124, que nós acabamos de ler para a meditação de hoje, o autor faz menção a situações de extrema violência e perseguição contra o povo de Deus. Esse Salmo de Davi é uma canção que era entoada pelo povo de Israel em suas peregrinações a Jerusalém, por isso é chamado de Cântico de Romagem. Quando o povo de Deus, espalhado por todos os lugares, se dirigia a Jerusalém para participar de uma das grandes festas, as festas especiais, como por exemplo a Páscoa, os peregrinos em meio à jornada cantavam hinos de adoração a Deus que os ajudavam a lembrar dos grandes feitos do Senhor em meio ao seu povo. O Salmo 124 fala da proteção e intervenção divina em favor do seu povo, como aquela da qual Deus usou Davi, o próprio autor do Salmo, para derrotar o gigante Golias, quando Israel estava completamente amedrontado e vulnerável diante dos midianitas, em 1 Samuel 17.
Entretanto, o Salmo 124 se encaixa perfeitamente no contexto da ameaça síria contra a cidade de Jerusalém, 860 anos antes de Cristo, registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 20. Naquela ocasião, o rei da Síria, Ben-Hadad, uniu-se com outros 30 reis das nações da terra com o objetivo de varrer Israel do mapa. E depois de terem sitiado Samaria, Ben-Hadad envia mensageiros ao rei de Israel, Acabe, e dá o seguinte recado para ele: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E ele continua as ameaças mais para frente, dizendo: amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Do ponto de vista humano, estratégico, militar, bélico, não havia como Israel enfrentar tal poderio destrutivo, maligno das nações inimigas. Eles estavam cercados e estavam a ponto de serem completamente destruídos. O ódio mortífero das nações pagãs ameaçava destruir violentamente Israel, o povo escolhido de Deus. E o Salmo 124 exprime bem esse sentimento de opressão causado pelo ódio, pela perseguição, ao dizer que os homens se levantaram contra nós e que eles nos teriam engolidos vivos, pois a sua ira se acendeu contra nós. O salmista captura nesse salmo a intensidade do ódio e da destruição iminente ao afirmar que as águas nos teriam submergido, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O ódio mortífero das nações pagãs ameaçava destruir violentamente o povo de Deus. E esse ódio mortal contra o povo de Deus, ele infelizmente continua presente no nosso mundo ainda hoje, pois ele é fruto de uma ação deliberada de nosso maior inimigo, Satanás. Como bem nos adverte o apóstolo Pedro em sua primeira carta. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o próprio Senhor Jesus também advertiu seus discípulos ao dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não, eu não sou daqueles que enxerga a mão do diabo em todos os lugares, mas eu acredito que ele fomenta esse ódio e ele se vale dele para atacar a igreja de Cristo e toda a humanidade. Eu acredito no que o apóstolo João disse, que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Basta olharmos para a violência nesse mundo, basta observarmos a miséria que assola milhares de pessoas, basta olharmos para a situação das crianças órfãs na Síria e os movimentos de refugiados pelo mundo. Basta observarmos as pessoas completamente escravizadas pelas drogas nas cracolândias das grandes cidades. Basta observarmos a corrupção bem ao nosso lado. Facilmente chegaremos à conclusão de que existe algo de muito errado no coração de muita gente. Existe nesse mundo uma força maligna por trás de tudo isso. E você pode dar o nome que você quiser a ela. As Escrituras a chamam de diabo, Satanás, Lúcifer, pai da mentira, inimigo de Deus, anjo caído, ou como o apóstolo Paulo descreve, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, o diabo, esse inimigo, continua fomentando no coração de seus filhos da desobediência esse ódio mortal contra o povo de Deus e contra toda a humanidade. Mas você não precisa ficar preocupado, porque as boas novas é que Deus é o nosso socorro e Ele está presente. Como aprendemos no Salmo 124, o Senhor, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra.
A história de Israel no Antigo Testamento é sistematicamente marcada pela intervenção salvadora de Deus. O Salmo 124 deixa isso claro ao enfatizar a presença permanente e salvadora de Deus junto do seu povo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. A convicção do povo é de que Deus está ao lado deles, isso é claro. Ele estava bem ao lado deles em meio à ameaça e às várias ameaças de destruição ao longo da história, mas não apenas presente, como também no controle de tudo. Por isso o povo louva a Deus pela extraordinária libertação de Israel. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um laço, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quando voltamos nossos olhos novamente para o incidente com a Síria, registrado em 1º livro de Reis, capítulo 20, encontramos Deus salvando o seu povo do laço inimigo. O Senhor envia um profeta ao rei Acabe de Israel, que lhe diz o seguinte, palavras do Senhor: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, referindo-se ao grandioso exército inimigo, pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. O rei Acabe, então certo do socorro e do auxílio de Deus, reúne seus homens que eram em número bem inferiores ao do grande exército sírio e ataca de surpresa. O rei Ben-Hadad e os outros 30 reis, eles não imaginavam que Israel tivesse a ousadia de atacá-los. Por isso eles estavam distraídos, festejando, bebendo, se embriagando. Com um exército infinitamente menor, Israel derrotou os sírios e colocou Ben-Hadad para correr com o rabo no meio das pernas, pois Deus estava presente com o seu povo, libertando-os do mal. E Deus continua presente hoje com o seu povo, libertando o seu povo do mal. Deus continua presente ao nosso lado. Onde quer que estejamos, Deus está conosco. Mesmo que seja no vale da sombra da morte, Deus está sempre ao nosso lado. E Ele já nos libertou do pior de todos os nossos problemas, que é a morte. A morte é consequência do pecado. Deus já nos libertou da morte. Jesus é o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, que veio ao mundo morrer a nossa morte para nos dar a vida eterna. Ele mesmo prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, e Ele está presente com os seus através do Espírito Santo, que habita em nossos corações. Ele já quebrou os grilhões da morte e desfez a separação que havia entre nós e Deus. Jesus já pisou a cabeça da serpente e decretou a vitória do bem sobre o mal. Quando o missionário escocês John Paton estava trabalhando como missionário em ilhas do Pacífico Sul, perto de onde é hoje a Austrália, por volta de 1860, Deus lhe proporcionou um grande livramento que está registrado em alguns livros de história dos missionários. Diz a história que uma noite os nativos daquela região bem hostis cercaram a base da missão com a intenção de matá-lo, matar a sua esposa e colocar fogo em tudo, destruir tudo. Diante do terror, Paton e a esposa dobraram os joelhos e oraram durante a noite toda pedindo que Deus os livrasse das mãos daqueles nativos. Quando o dia raiou, conta a história, eles ficaram surpresos ao ver que os nativos haviam partido, sem causar-lhes mal nenhum. Um ano depois, o chefe daquela tribo que tentou atacá-los foi alcançado por Cristo. Lembrando-se do que aconteceu, Paton perguntou a ele o que o impedira de incendiar a casa e matá-los naquela noite. O chefe respondeu surpreso: quem eram todos aqueles homens com vocês? Paton sabia que nenhum homem estava presente, mas o chefe
disse que teve medo de atacar porque tinha visto centenas de homens grandes vestindo roupas brilhantes, com as espadas desembainhadas e circulando na base missionária. Essa história é surpreendente. Demonstra como Deus está ao lado dos seus em todos os momentos. Deus está sempre presente ao lado dos seus. Por isso nós não precisamos ter medo daqueles que nos odeiam, daqueles que intentam mal contra os filhos de Deus, pois mesmo que eles nos atinjam, mesmo que a morte nos alcance, Deus, o próprio Deus, estará de braços abertos, nos esperando para desfrutarmos a vida eterna, pois a vitória dos que creem é certa. Que Deus use essa palavra para confortar o seu coração. Independente da situação que você está vivendo, ou de perseguição ou não, que Deus coloque paz no teu coração, ao saber que a vitória é certa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dá-nos a tua paz e a certeza de que o Senhor está presente nas nossas vidas e nos livrando de todo o mal. Dá a sua paz àqueles que ouvem e assistem essa mensagem agora e fala ao coração de cada um, no nome de Jesus. Amém.